pelos líderes do Ministério Infantil, pelo despertamento de mais pessoas. Que Deus desperte mais pessoas para o Ministério Infantil. Ore por missões, pelos missionários que trabalham com crianças e adolescentes. Ore para que mais homens participem dos ministérios de crianças. Na maioria das igrejas são mulheres. Onde estão os homens? Ore por isso. Que Deus desperte mais homens para esse ministério. Orem, orem e orem. Tudo o que fizemos na igreja, se não for na dependência de Deus, tem grande chance de ser mecânico e apenas eventual. Mas na dependência de Deus é diferente. Ore para que a igreja ore. Ore para que seus filhos orem. Seu filho ora todos os dias. Você ensina o seu filho a orar? Ore. Ore para que seus filhos e para que as crianças da igreja aprendam a importância da oração. Ore. Ore. Deus de graça, como nós precisamos do Senhor. Como somos pecadores, miseráveis diante de tanto poder e de tanta graça. Deus de graça e misericórdia, quebranta os nossos corações, quebranta o coração da tua igreja, desperta a tua igreja, ó Deus, aqui em Goiânia, nessa cidade. Desperta o teu povo, ó Deus, para te adorar em espírito e em verdade. Desperta o teu povo para ter uma vida íntegra no trabalho, para que seus filhos aprendam que nossa vida com Cristo é uma vida integral, todos os dias, de manhã, tarde e noite, quando chegamos em casa, quando saímos de casa, em todo lugar. Deus de graça e misericórdia, exerça sobre nós o teu poder, age sobre nós com teu Santo Espírito e tem misericórdia da tua igreja. Nós clamamos ao Senhor e só o Senhor pode fazer isso conosco. Não há palavras, ó Deus, que cheguem ao teu santo trono agradáveis se não forem por gemidos inexprimíveis do teu Santo Espírito. Não há palavras belas para um Deus que é infinitamente belo. Só o Senhor é belo, só o Senhor pode nos ouvir através da ação do teu Santo Espírito e por causa de Cristo Jesus. Não é por causa das nossas palavras, do jeito que nós falamos, o tom da nossa voz que o Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Que nossos filhos, que as crianças possam aprender que, ó Deus, o acesso ao Senhor é por causa do sangue derramado do Cordeiro. Só Ele propicia isso a nós. Opera em nós, Senhor, em nome de Jesus. Opera na tua igreja, para a honra e glória do Senhor. Amém. Dizer que és meu Deus.
Cantar louvores, que a nossa vida exale o teu amor, Pai. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas nossas incompetências e limitações. Seja o Senhor, Pai, o nosso Senhor. Em nome de Jesus.
domina sobre terra e mar, do que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, do que Ele é pra mim. Tem que um dia seu amor sentir, sua imensa graça receber. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando minha caminhar. Tudo Ele é pra mim, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Como eu estava dizendo ontem, eu tive a honra de receber dos meus pais uma instrução muito linda da palavra de Deus. Meu pai não me deu um carro quando eu passei no vestibular, mas me deu um amor pela palavra tão grande, me deu um ódio pelo pecado tão grande. Coisas que ficam, coisas que trabalham no nosso caráter dia a dia e nos fazem lembrar e gostar de Deus. Não à toa a Bíblia diz, ensina o teu caminho, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Não à toa a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, inculca no teu filho dia e noite os ensinamentos da palavra de Deus, a lei do Senhor. Essa canção que vamos cantar fala que reconhece que o Senhor é o nosso protetor, o nosso refúgio, o nosso libertador. Será que a gente tem ensinado ao nosso filho que o abrigo dele, a torre forte dele, não somos nós, os papais deles, mas o Senhor? Será que no momento da angústia ele vai recorrer ao Senhor e não aos amigos que aconselham tão mal ele? Não à internet, que tem uma influência tão grande. Tem uma pesquisa aí que diz que os maiores influenciadores dos nossos filhos são, em ordem, a internet, depois os amigos, depois os pais. O que é que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Estamos ensinando os nossos filhos a amar o Senhor, a depender do Senhor, a correr para o Senhor, a chorar com o Senhor, para o Senhor, nos pés dele. Estamos ensinando os nossos filhos a amarem de verdade o nosso Deus. Nós vamos cantar essa canção refletindo nisso.
Redentor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. És meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem em ti. Obrigado, Pai, porque nós temos um Deus que é o nosso socorro, bem presente nessa relação. O Senhor é um Deus que cuida tanto de nós, um Deus que nos ama profundamente, um Deus que nos ensina dia após dia. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá as instruções para nós não só passarmos aos nossos filhos, mas andarmos por elas e sermos exemplos para eles, Deus. Abençoa as nossas vidas, Pai. Pais, tem misericórdia de nós, nos ajude, Deus. Tem misericórdia dos nossos filhos, ajude-os, ajude tantas crianças que estão aí sem pais, para poderem ser referências para eles, tantas crianças que estão abandonadas, tantas crianças que estão sendo vendidas para que outras pessoas tenham dinheiro para sustentar a família ou para sustentar os seus vícios nas drogas. Abençoa as crianças que estão nos orfanatos, Deus. Abençoa as crianças, Pai, que nunca souberam que Jesus é o Salvador delas. Tem misericórdia, Deus, e nos use como luzeiros nesse mundo, Pai, como sal da terra, como luz do mundo. Nos ajuda, nos incomoda, Pai, para que não fiquemos no conforto do nosso sofá, apenas engordando as nossas vaidades, Pai, mas que nós realmente dediquemos a nossa vida inteira ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Todos estão bem, tranquilos? Tem coisas que somente a experiência para conceder para a gente, né? Eu já sou pastor há 37 anos. E não me lembro de ter esquecido algum esboço de mensagem para pregar. Hoje eu esqueci, acabei de me deparar com a realidade de que eu trouxe as mensagens 1 pregada, a 3, 4, 5 e esqueci a 2 em algum lugar lá na sua casa. Mas me imprimiram um esboço aqui sem as minhas anotações extras. E aí, tentando solucionar isso ali, de repente meu computador travava. Então, enquanto vocês estavam adorando a Deus, eu estava meio desesperado aqui. Porque sem esboço e sem apresentação, eu estaria absolutamente perdido. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez nos colocamos diante de Ti nesse momento, pedindo-te, ó Pai bondoso, que nós possamos firmar nossos corações na Tua Palavra, ganharmos a percepção ou afinarmos nossa compreensão
nossa percepção à luz do teu pensamento, da tua mentalidade. O Senhor conhece cada um aqui, suas atribuições ministeriais, as pessoas a quem tem que ministrar, a quem ministra. O desejo do nosso coração é que o Senhor efetivamente esteja trabalhando em cada um de nós e nos fazendo entender as tuas verdades, nos fazendo ter as tuas atitudes e que isso paute nossa conduta e nosso ministério. Sê conosco nesse tempo em que vamos refletir mais uma vez na tua palavra. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos diversas maneiras de ficar assustados com o que é a realidade do nosso mundo. Ontem nós olhamos para 3 versículos, simples 3 versículos, e olhando a perspectiva que Deus tem da sociedade humana. Mas nós não precisamos mais somente olhar para as Escrituras para perceber a tragédia humana. Eu tenho um genro que trabalha na área de TI, de tecnologia da informação, mais especificamente na área de segurança. E ainda que ele não trabalhe com isso, na empresa que ele trabalha, eles têm hackers. Hackers para entender a mente dos hackers, para desenvolver técnicas de se defender daqueles que querem invadir sistemas. E recentemente ele estava num almoço e hackers estavam junto e eles começaram a conversar sobre o que é chamado de Deep Web. É uma espécie de uma internet que não está acessível a nós e pode estar, mas é alguma coisa muito maior do que nós conhecemos como internet. Grande parte do que é pornografia é veiculado lá. As questões de terrorismo são através desses canais, que permitem que as pessoas circulem nele sem que sejam conhecidas. E esse hacker comentava o que as pessoas estão fazendo no mundo, e ele compartilhou um pouco da entrada dele na Deep Web, e com que ele se deparou. E ambos ficaram absolutamente chocados. Eu quero dizer, meu genro ouvindo daquele homem, e depois ele me contando, eu disse, meu Deus, o ser humano é capaz de fazer isso. Nós podemos olhar os jornais, em particular, se nos concentrarmos um pouquinho nas páginas policiais dos jornais, nós podemos ficar apavorados. Eu confesso para vocês, eu já não tenho mais coração ou estômago para ouvir qualquer notícia. Tem notícia que me faz tão mal que eu preciso desligar ou sair do ambiente, eu não quero mais ouvir isso. Nós, seres humanos, somos capazes de verdadeiros absurdos. Isso está relacionado com o texto que nós olhamos ontem, que na descrição de Deus, o ser humano, ele está morto. Morto no sentido de incapaz de se relacionar com Deus. Ele, nos seus próprios pecados, já está condenado, mas não somente isso, o sistema todo está voltado para ser contrário a Deus. E há uma coordenação, há uma ação gerencial, demoníaca, controlando esse mundo. Então eu diria, o caos da sociedade humana torna-se uma oportunidade de revelar quem é o nosso Deus. É interessante que a palavra para evangelho, ou a própria palavra evangelho, que não foi traduzida, ela significa uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Eu gostaria de olhar com vocês
nessa manhã para a passagem de Efésios capítulo 2, dos versículos 4 a 10. E a minha expectativa com vocês é olhar nessa passagem as evidências que asseguram a desesperança no mundo, oportunizam conhecer os porquês da esperança em Deus. Essa crise toda, ela é uma oportunidade de a gente ver quem é Deus e ver por que dá para ter esperança nesse mundo. Então, eu gostaria de considerar com você esses porquês, e o primeiro porquê aqui que eu quero considerar com vocês é o caráter de Deus. Muitas ideias nos são passadas equivocadamente. Vejam, minha netinha de 4 anos frequenta a nossa igreja ali em Campinas, a mesma igreja que eu sou pastor. E alguns domingos atrás, a professora de escola bíblica disse assim na classinha: quem mente vai para o inferno. E eu fiquei me perguntando, é esse o ensino que a Escritura fala? A Escritura fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e independentemente de você mentir agora ou não, você está no caminho do inferno. Eu temo que uma palavra como essa, quem mente vai para o inferno, está comunicando para a criança que se ela parar de mentir, ela vai para o céu. E não é essa a mensagem que as Escrituras dão. As Escrituras dão a mensagem de que todos estão mortos e condenados. Mas o outro lado da moeda é: quem é esse Deus que nos criou? Quem é esse Deus que nos colocou nesse mundo diante do nosso desvio, da corrupção? Quem é esse Deus? O que é que nós podemos conhecer desse Deus? Ontem eu contei a história da minha netinha que voltou para casa com uma lantejoula. E minha filha disse para ela: querida, o que você fez é roubo. Você vai ter que voltar para a sua professora e pedir perdão para ela. De quebra ainda, a lantejoulinha que ela trouxe da escola foi perdida. Então minha filha comprou um pacotinho de lantejoula. E ela levou, e ela estava morrendo de medo, ela começou a chorar, e ela disse: ela vai me levar para a diretoria. Uma criança de 4 anos já morre de medo da diretora. Ela vai me levar para a diretoria. E no dia seguinte, chegaram na escola, reunião com a professora, ela disse: olha, eu peguei a lantejoula e levei embora. Eu queria pedir perdão. E a professora foi muito acolhedora, muito bondosa com ela. E ela tirou aquele fardo dos ombros que ela já sabe. Que não é porque ela roubou que ela vai para o inferno, mas por causa de uma provisão de Deus, de quem é Deus. Então eu gostaria de olhar com vocês novamente, porque eu sei que vocês já estão ventilados nesse assunto, mas eu acho nos nossos dias fundamental rever isso. Em primeiro lugar, rever o caráter do nosso Deus. Veja, o primeiro aspecto que nós vamos focalizar aqui foi praticamente a expressão, a minha mensagem agora cedo, grande parte está na oração do nosso irmão que terminou o culto ontem. Porque nesse caos todo, a nossa esperança está em quem é Deus. E o texto nos diz que Deus é misericordioso. Veja o que diz aqui: todavia, Deus que é rico em misericórdia. Deus que é rico em misericórdia. Toda palavra que Deus está colocando aqui sobre Ele, são palavras que são aumentadas, intensificadas. Ele não tem só misericórdia, Ele é rico em misericórdia.
E o que é misericórdia? Aristóteles dizia que misericórdia era a preocupação emocional com aqueles que imerecidamente sofrem alguma calamidade. Misericórdia é se compadecer de alguém que sofre alguma calamidade. Nos últimos tempos, últimas semanas, nós ouvimos de notícias de enchente na Índia. Furacões devastando ilhas no Caribe. 2 terremotos no México. Quantas pessoas mortas, quantas pessoas desabrigadas, quantas pessoas nos hospitais. Misericórdia é você olhar para essa realidade e sentir dó. E sentir dó. Então Deus, Ele olha para essa condição humana do pecado e o que o pecado fez com essas pessoas, com toda a raça humana que agora está separada de Deus. E Deus olha para esse povo e Ele não olha de uma maneira indiferente, Ele se compadece, porque Ele é misericordioso. Isso faz parte do seu caráter. Nós, seres humanos, podemos ter variações aqui e, diante de uma mesma tragédia, podemos agir de uma maneira, por exemplo, indiferente. Quantos de vocês tiveram pena do pessoal lá no México por causa do terremoto? Alguns aqui podem até fazer comentários em tom de crueldade. Se eles sofreram isso, provavelmente é porque eles merecem. Ou alguns podem efetivamente sentir pena. A característica de Deus, tal como é descrito aqui, é que Ele é rico em misericórdia. Ele não olha para essa condição humana e se torna indiferente ou cruel. Ele se compadece. Mas não para nisso. Nós podemos parar nisso. Eu tenho um filho que mora no México e dias atrás eu escrevi para ele no WhatsApp: me indica uma instituição que esteja recolhendo fundos e que seja séria no socorro àqueles que sofreram com o terremoto. Veja, eu posso simplesmente sentir pena, mas eu posso ir além disso. E Deus não fica simplesmente tendo dó da gente. O texto diz que Ele também é amoroso, de novo, de uma maneira intensificada. Ele diz no versículo 4, pelo grande amor com que nos amou. Nós temos tudo para confundir esse conceito de amor. Nós temos uma visão de amor bastante equivocada. A gente não consegue entender exatamente a ideia das Escrituras sobre o que é amor ou amar, com os nossos padrões, ou padrões que nós temos na nossa sociedade. Nós usamos amar para falar de paixão e sentimento. E, olha, nas Escrituras talvez haja um lugarzinho que está falando sobre amar e ser paixão, está lá em Cântico dos Cânticos. Você consegue perceber talvez o conceito sem a palavra amar lá no ambiente do texto dos patriarcas, mas não existe essa palavra para amar, para paixão. Quando fala do amor de uma mulher pelo seu marido ou pelos seus filhos, não está falando de ser apaixonado, mas muito mais a ideia de ser amiga. E quando Deus manda os maridos a amarem suas esposas, Ele não está falando aqui para estar apaixonado por elas. Mesmo porque vocês sabem disso. Paixão é alguma coisa que não tem muito a ver com razão. Ela não obedece mandamentos. Ela aparece. E ela também desaparece.
Mas o conceito de amor nas Escrituras, quando você lê, por exemplo, a descrição de 1 Coríntios capítulo 13, todas aquelas qualificações que são apresentadas ali, são qualificações de caráter, descrições de caráter, traços de caráter. E a ideia é que, na medida em que nós assimilamos esses traços de caráter, nós naturalmente estamos expressando amor. Se nós tomamos a decisão de não mentir, não mentimos mais, isso é uma expressão de amor. Se nós não somos irritadiços, mas temos paciência com as pessoas, com seus erros, com suas diferenças, isso é expressão de amor. Então vejam que Deus é apresentado como esse caráter íntegro que é descrito em 1 Coríntios capítulo 13, em que Ele não tem nenhuma má intenção conosco. Ele é amor. Ele tem um grande amor por nós. Então vejam, esse amor que caracteriza a Deus, ele não tem a ver com sentimento, mas um traço dele. Isso significa o quê? Que independentemente do que fazemos, ele continua sendo amor. É incondicional. Ele não nos ama ou deixa de amar por causa de alguma coisa que nós fazemos. Ele é amor, ponto final. Então o texto nos fala desse Deus amoroso e podemos lançar mão de outras passagens das Escrituras que descrevem o mesmo. Por exemplo, em Romanos capítulo 5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Versículo seguinte, ele diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Ele continua dizendo: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. João, o texto de João nos diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vejam, são todas expressões que descrevem, independentemente de como estávamos, o fato é que Deus expressou seu amor por nós. Eu não sei se vocês se lembram, isso fazem poucos anos, saiu em todos os jornais no Brasil, acredito, na Catedral da Sé, uma mulher que ali passava sem ter feito nada, ela foi agarrada por um homem armado. E um homem, um ex-presidiário, viu aquela cena, ele resolveu intervir, por alguém que ele não conhecia. Ele agiu, ele acabou sendo alvejado, ele libertou aquela mulher. Ele morreu, mas ele salvou aquela mulher. Esse quadro me faz pensar no que aconteceu conosco. Deus enviou seu Filho para se envolver num desastre que nós provocamos, que nós somos responsáveis. É fato que o Senhor Jesus não foi uma vítima de um conluio humano. Ele se entregou. Ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Isso era amor. Deus se caracteriza por misericórdia, Deus se caracteriza por amor. Veja, a seguir o texto diz da graça de Deus. Veja o que ele diz ali no versículo 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos.
No versículo 7 ele diz, para mostrar nas eras que hão de vir, e de novo a intensificação aqui, a incomparável riqueza de sua graça. Qual é a ideia de graça? A definição mais simples, e não adianta a gente ficar tentando inventar, é isso. Graça é um favor que não se merece. E Deus se caracteriza por ser gracioso. E gracioso ao ponto que ele diz, isso é a riqueza de Deus, é incomparável. Ninguém chega perto disso. Certa ocasião, eu fazia uma viagem entre Fortaleza e Recife. Na verdade, eu fazia aquela viagem de ônibus. Eu era garoto, não sei se tão garoto, mas uns 22 anos. E alguém tinha pedido que eu viesse para Recife, fosse para Recife dirigindo, e desse carona para um homem que era um popstar do meio evangélico aí internacional. E eu sabia que eu estava diante de um grande homem, e efetivamente era um homem marcante na época. E nós gastamos muitas horas dirigindo. E em um certo momento eu perguntei para aquele homem, escuta, me conta as tuas histórias, me conta as tuas experiências. Em grande parte da viagem, lógico, foi ele contando histórias. Aí uma hora ele falou assim, vou te contar uma com a seguinte condição, você nunca vai dizer que foi minha história. Não conta meu nome. Por isso que eu não citei o nome dele até aqui, ainda que eu acho que ele já esteja com o Senhor. Mas ele contou que na casa dele tinha uma cultura de disciplina muito intensa, muito definida. Dependendo do caso de desobediência, tinha tantas varadas de disciplina, tinha um código definido. E ele fala que um dos filhos dele se caracterizava grandemente por ser profundamente obediente. Mas quando o filho estava lá no high school, ele aprontou alguma coisa, ele não disse o que é que o filho fez, que justificou a escola telefonar para os pais para irem buscá-lo. E a esposa foi buscar o filho na escola. E quando ele chegou à tarde em casa, já confirmado que o filho tinha feito aquilo, ele falou para o filho, vamos subir para o quarto, e subiram ele, a esposa dele e o filho. Seu filho de uns 17 anos. Então eu vou imaginar aqui que esse homem tinha perto de 45 anos quando esse incidente ocorreu. Ele perguntou para o filho, você fez isso? Ele disse, eu fiz. E ele perguntou, você sabe pelo que você vai ter que passar agora em termos de disciplina? Era o nível máximo de disciplina da casa que nunca nenhum filho tinha passado. E o garoto disse, eu sei. Então ele virou para o filho e falou, meu filho, vem aqui, se abaixa, que você vai apanhar agora. E aí ele falou para o filho o seguinte, nós vamos fazer uma coisa diferente aqui, quem vai bater em você hoje vai ser a sua mãe. E aí, eu não lembro mais dos números, mas imaginemos alguma coisa como você vai dar 10 varadas nele, 10 cintadas nele, e com força. O menino se abaixou, a mãe estava pronta para fazer isso. E ele falou assim, vamos fazer mais um negócio diferente aqui. Senta aqui, garoto. Eu vou apanhar no teu lugar. E aquele homem se abaixou e a mulher desceu o porrete nele. Era a oportunidade que muitos de vocês gostariam, eu sei. Agora vejam, meus irmãos,
Ele conta que saiu com o filho posteriormente. Ele falou, dar aquela surra era justiça. O sentimento que ele tinha naquele momento que ele tinha que apanhar era de misericórdia, era de dó. Colocar-se no lugar dele, para apanhar no lugar dele, era amor. E ele diz assim, e eu ter saído com você depois disso, e parar nessa sorveteria para tomar sorvete com você, isso aqui é graça. Você não merecia, mas eu estou te dando. Então veja, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é amoroso, o nosso Deus é gracioso. E a seguir uma outra característica que ele diz, o nosso Deus é bondoso. Olha o que diz o versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele demonstrou bondade. Veja, a quantidade de palavras para descrever quem é nosso Deus. Palavras muito próximas. Misericórdia, amor, graça. E agora ele fala de bondade. E de novo, bondade não é um ato, não é uma ação. Bondade é um traço de caráter. Nós entendemos bem esse sentido de bondade, talvez olhando para umas outras passagens que usam a mesma palavra, a mesma ideia. Veja bem, em Lucas, o texto nos diz assim, e ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. É a mesma palavra para bondade, aqui está traduzido por melhor. O que significava isso? O vinho novo, ele era mais áspero, tinha uma pegada mais forte, mais difícil de tomar. Enquanto o vinho velho tinha se tornado mais suave, mais palatável, mais agradável. Essa palavra também vai aparecer em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus falando sobre ele, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse Deus que nos criou e absolutamente justo, Ele é um Deus bondoso, suave, tratável. Quantas vezes nós podemos estar passando a ideia de Deus como alguém que está esperando você cometer um erro para dar uma porretada na sua cabeça? Como se fosse um policial rodoviário na ansiedade que você ultrapasse o limite de velocidade para ele te multar. O quadro que nós temos nas Escrituras, de quem é esse Deus? Misericordioso, amoroso, gracioso, bondoso. É isso que traz uma perspectiva diferente, para que você e eu possamos olhar para esse mundo e dizer, tem esperança. Eu gosto de ideias como essa que eu vejo nas Escrituras, descrevendo quem é nosso Deus como bondoso. Em Isaías 40 diz, como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. Que visão de Deus! O pastor que cuida de rebanho, ele não é como o cowboy que está gritando e jogando o cavalo em cima do rebanho, não. O cordeiro pequeno ele pega no colo
tem paciência com as mães e com a lentidão que elas têm em função da circunstância que ela está de amamentar aquela cria. Que sensibilidade, que suavidade. Existe esperança para nós humanos, para aquelas pessoas a quem ensinamos. Existe esperança por causa do caráter do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é gracioso, Ele é bondoso. Mas há uma segunda razão para a gente ter esperança nesse quadro tão crítico, e agora já não fica mais no campo da essência de Deus, mas o que Ele é? Quais são suas ações? Quais são as medidas que Ele toma para que isso seja assim? Então, olhando para esse nosso texto, e de novo ficando praticamente fiel dentro somente dele aqui, nos restringir, porque senão não tem fim isso, eu quero olhar com vocês o fato de que, em primeiro lugar, em termos de ação, é Ele quem nos dá vida. Veja, olha o que diz o versículo 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, conduzidos no curso do mundo, debaixo da tirania satânica. Mas Deus, na sua misericórdia, deu vida àqueles que creem. Veja, no versículo 6 ele diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós ganhamos vida. Todo ser humano tem a sua vida natural, que é a bios. E quando as Escrituras estão falando de vida aqui, ele não está falando de bios. É um pressuposto, nós temos até a bios, até a nossa morte nós temos a nossa a vida biológica. Mas quando as Escrituras falam de sermos mortos e de termos uma nova vida, está falando de uma outra qualidade de vida, que é uma vida que nos permite nos relacionarmos com essa esfera espiritual, com Deus. É a vida zoé, a palavra grega é zoé. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas pela ação de Deus, Ele nos regenerou, significa, Ele nos deu uma nova vida. Nós nascemos de novo, na linguagem de João capítulo 3. E aqui em João ele diz, em Efésios ele diz, o Deus que ressuscitou a Cristo, Ele usa desse mesmo poder para nos ressuscitar e nos dar vida. Ele vivifica as pessoas. Não somente isso, Ele também nos salva. Olhe o que diz o versículo 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Pela graça vocês foram salvos. Salvos do quê? Ontem à noite eu contei para vocês uma história dos Yanomamis que vivem debaixo do poder das trevas. Ao ponto de que espíritos se materializam. Eu não sei se algum de vocês já leu um livro que, por uma questão de segurança, de missão no Brasil, ainda não foi publicado em português, porque de alguma maneira ele expõe certos crimes, certos pecados cometidos por famosos antropólogos, que são referências no ambiente acadêmico desse país. O livro se chama The Spirits of Rainforest. Os espíritos da floresta amazônica.
Ele descreve alguns fatos da sociedade Yanomami no território venezuelano. E conta o que é a vida nas trevas daquela tribo. E conta a história da conversão de um pajé. O livro foi contado, gravado por um pajé na língua Yanomami. Foi traduzido por um dos missionários. E foi publicado nos Estados Unidos pela New Tribes, a Novas Tribos, lá nos Estados Unidos. E conta a história desse homem que está ao momento de ser morto pelos espíritos e tem uma intervenção de Deus e aquele homem se converte. O texto não detalha se antes dessa ocasião ele já tinha ouvido falar do Evangelho, ou se depois dessa ocasião é que efetivamente ele ouviu do Evangelho, ou se, eu trabalho com essa possibilidade, acho que de uma maneira não usual, incomum, Deus poderia naquele momento ter esclarecido o Evangelho para ele de uma maneira especial, sem intervenção humana. O texto não fala sobre isso. Mas aquele homem que estava escravizado no momento de ser morto pelos seus espíritos, ele passa por uma transformação de vida e é vivificado. E ele foi salvo. Ele foi liberto daquele poder que seguramente o mataria ali. Ele foi salvo. Do que nós somos salvos? Somos salvos da nossa culpa, livres da nossa culpa. Quantas vezes, e que privilégio, que alegria que é poder compartilhar do Evangelho para alguém que está pesaroso pelo tamanho da sua culpa e perceber a provisão de Deus, que em Cristo os pecados foram julgados e agora ele está livre. Me lembro uma ocasião que um jovem, na ocasião ele tinha 27 anos, ele tinha 27 anos na ocasião, a mesma idade do meu filho, com o mesmo nome, Rafael. E ele quis falar comigo à porta da igreja, ele nunca tinha visto ele na igreja, e nós não tínhamos condições de conversar naquele momento, e nós só conseguimos um horário. Naquela semana, era uma terça-feira, às 22 horas. E aquele moço, trazendo suas culpas e incertezas sobre o futuro, compartilhou a sua situação e ele queria saber o que Deus tinha a dizer para ele. E eu falei do Evangelho de Jesus e ele se rendeu. Eu gostaria de ter visto mais conversões como a dele, mas nunca mais vi, nem antes nem depois. Mas a reação do Rafael foi rir de alegria pelo perdão que Deus lhe dava. Ele não estava sorrindo, não. Ele estava rindo do alívio. Foi salvo. Outros têm a percepção de, através da salvação de Cristo, agora ser possível se relacionar com Deus. Alguns percebem claramente a salvação sabendo que a sua vida tem um propósito. Veja, o texto continua. Além disso, na ação de Deus, ele diz que ele nos assentou nos lugares celestiais. É o que ele diz aqui no versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lugares celestiais são esses? O mesmo que ele mencionou no capítulo 1, versículo 20, falando de Cristo, depois de ressurreto,
ele foi assentado à direita de Deus nas regiões celestiais. Uma vez que nós nos convertemos, nós passamos a ocupar uma posição além da posição terrena que nós temos. Nós fomos inseridos na esfera celestial. Alguns entendem aqui, essas regiões celestiais seriam como que a esfera do trono de Deus. Nós temos acesso. O escritor de Hebreus diz que nós podemos entrar com ousadia, com intrepidez, na presença de Deus, no santíssimo lugar. A salvação que Deus nos concede, nos coloca diante dessa possibilidade. Você provavelmente já viveu a experiência de chegar num lugar e ter um pouco de receio ou cuidado sobre como é que você entra nesse lugar, como é que vai ser seu contato com essas autoridades. Nessas regiões celestes, ele descreve no versículo seguinte: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus nos coloca numa condição, Ele não é simplesmente tira da lama, não. Ele nos coloca num lugar de chegarmos à presença de Deus. Todas as autoridades do mundo estão debaixo da autoridade desse Deus. Meus irmãos, quando olhamos para esse tipo de coisa, nós entendemos que a ação desse Deus com aqueles a quem Ele salva é tão magnífica, que eu diria que o que Paulo escreve aos Coríntios define bem essa obra de Deus. Olha o que ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É fato que nós, seres humanos, em cumplicidade com o diabo, escravizados por esse sistema, cúmplices com a nossa carnalidade, nós estamos absolutamente contrários a Deus, mas esse Deus, pelo que Ele é, e pelo que Ele faz, Ele dá uma outra história para aqueles que vêm a crer. Para quê? Vejam, quero pontuar com vocês algumas passagens, mas olhem aqui, no versículo 7 diz assim: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça. O objetivo de Deus aqui é para mostrar. E sabe, quando olhamos ao longo do texto de Efésios capítulo 1, 3 vezes ele diz: é para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua graça. O que Deus tem feito é para deixar evidente e para que Ele seja louvado. Dessa multidão de homens pecadores é que nós vemos esse quadro que diz em Apocalipse capítulo 7: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Veja, mais adiante no versículo 12 ele diz, dizendo amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre, amém. Quando eu penso nessa multidão de salvos,
por alguma razão, talvez a experiência com esse homem fez alguma trilha neural, e eu imagino quando eu chegar nesse dia aqui, eu queria encontrar esse homem, um homem chamado Mauás. Ele é um Yanomami. Tive a oportunidade de ficar com ele uma ocasião, e junto com um missionário, por quase 7 dias no meio da mata. O missionário achava grande coisa me propiciar a oportunidade de estar pisando onde ninguém tinha pisado. Falava, prefiro meu escritório lá em Campinas. Caçamos, pescamos, ficamos naqueles dias. E aquele homem, o Mauás, um homem pequeno, com a habilidade de quem vive naquele meio do mato, mas que dias antes, num ataque de raiva, com o seu facão, ele bateu na sua esposa e quase arrancou o seu braço. Mas o Mauás recebeu a Cristo. Um indivíduo que é lógico que merece, como você e eu, ser ignorado por Deus. Mas foi salvo pela misericórdia, pelo amor, pela graça, pela bondade de Deus. Ele ganhou perdão e vida, e já tem seu lugar assegurado nos lugares celestiais. Que bondade! Do que isso fala? Isso fala de quem é o nosso Deus. Nossa igreja funciona muito perto do ambiente da Unicamp e, eventualmente, nós fazemos grupos evangelísticos para alcançar aquela comunidade acadêmica ali. E algumas vezes recebi na minha casa professores ateus e estudamos as Escrituras. Eu me lembro que, em uma certa ocasião, um desses professores abandonou a sua esposa, e ela, muito abatida com isso, buscou aconselhamento comigo e chegou no escritório e ela se converteu. Mas depois de 3 meses que ele tinha saído de casa, ele pediu para voltar. Ele falou para ela: eu quero voltar. E ela disse: olha, eu tenho uma notícia para dar para você, você até pode voltar, mas tem uma coisa que eu vou te contar que aconteceu na minha vida. Ela falou: eu me converti. Ele era um dos principais ateus, líder de um departamento da Unicamp, muito hostil a cristãos. Então ele disse: eu volto na seguinte condição, que você nunca me convide para ir na sua igreja. Ela falou: tá bom. Mas acontecia alguma coisa interessante. Naquele tempo nós tínhamos um auditório, eu diria que desse tamanho, e ela ia para a igreja e sentava num lugarzinho. Daqui a pouco ele chegava. Ele não sentava junto com ela. Eu conhecia ali na igreja, cunhado dele, conhecia ali na igreja gente do ambiente, do departamento de biologia que trabalhava com ele. Eu perguntava assim para o camarada: ei, e o João, em que pé que ele está? Eu falei assim: não sei, não quero tocar nesse cara. A pessoa tinha medo dele. Domingo após domingo, ela entrava, pouco tempo depois, separadamente, ele entrava e sentava, separado dela. Na hora de cumprimentar na porta, mas não tinha como cumprimentar o camarada, ele era liso. Eu falei: bom, se é isso que esse camarada quer, deixa ele solto aí, à vontade. Depois de um ano, eu telefonei para ele. Falei: João, vou começar um grupo na minha casa de estudo das Escrituras. Nós vamos estudar sobre quem é Deus. Estou ligando para você para convidar você, e você pode convidar a sua esposa também. A esposa não sabia de nada, não tinha nenhuma armadilha, não. E ele falou: eu vou. E nós começamos a estudar da misericórdia de Deus, da justiça de Deus,
da graça de Deus. Isso era o mês de março. Na verdade, abril. E no mês de junho ele disse para a esposa: eu me converti. Alguém que era hostil aos cristãos tinha tido sua experiência genuína, perdoado, acolhido, feito filho de Deus, vivificado. Não é isso que Paulo está descrevendo aqui, mesmo antes desse capítulo 2? Como é que ele começa o texto praticamente da carta, no versículo 3 do capítulo 1? Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Como é que ele nos amou? Vamos lá, versículo 4, ele diz que nós fomos escolhidos por Deus para sermos irrepreensíveis perante Ele. No versículo 5, ele diz que nós fomos predestinados a sermos filhos de Deus. No versículo 7, ele diz que nós temos a redenção, a remissão, os pecados foram tirados de nós. No versículo 8, ele diz que ele derramou sabedoria. Sabe o que é isso? Se Deus não tivesse intervido, você não teria ouvido, não teria entendido do Evangelho. Para você entender do Evangelho, Deus teve que derramar a sabedoria que ele diz aí no versículo 8. No versículo 13 ele diz que nós fomos selados pelo Espírito. No versículo 14 ele diz que nós recebemos o penhor do Espírito. Para quê? No versículo 6, 12 e 14 ele diz: para o louvor da glória da sua graça. Agora, como é que alguém se apropria disso? Antes de mais nada, eu gostaria de focalizar com vocês como é que nós não desfrutamos disso. Cabe aqui uma passagem ainda que rápida nisso, e creio que é fundamental isso, dado aquilo que eu tenho visto na igreja brasileira. Primeiro, a gente não chega a Deus e nem faz nossos alunos chegarem a Deus por conta dos recursos próprios. Veja o que ele diz no versículo 8 de Efésios 2. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês. A salvação não é resultado de uma ação humana, de uma iniciativa humana. Não começa com o indivíduo que quer. Se alguém está buscando a Deus, é porque já tem um Deus trabalhando esse coração. Isso não vem de vocês. A salvação não vem de vocês. É um presente de Deus. Em segundo lugar, a salvação não é alcançada pelo nosso poder, não por obras para que ninguém se glorie. Mas como o nosso ambiente está tão contaminado, a ideia que a professora diz, se você mente vai para o inferno, então se não mente vai para o céu. Numa capital brasileira do norte do país, um pastor, um batista, fez o seguinte comentário. Ele disse o seguinte: eu não acredito que alguém que masque chiclete vá para o céu. Gente, então é por causa de alguma coisa que a gente faz ou deixa de fazer que a gente desfruta disso? E nós estamos passando isso para as pessoas. Hoje em dia é reconhecido que o principal lugar que se precisa pregar o Evangelho é no meio da igreja brasileira. A quantidade de gente supostamente cristã e que não é cristã e não conhece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é enorme.
Eu sou pastor de uma igreja que tem 3 públicos bem distintos que a gente pode identificar a origem de cada pessoa. 1/3 da igreja se converteu ali. 1/3 da igreja veio de outras cidades e, ao mudar para Campinas, adotaram a igreja. E 1/3 da igreja acabaram migrando de outras igrejas da cidade para nós. Mas pasmem, desses 2 grupos que vieram ou de outras cidades ou da mesma cidade, de outras igrejas para a nossa igreja, metade deles se converte ali. Ainda tem alguma confiança que o fato de serem crentes, de terem passado pelo batismo, etc., de não fazer isso e aquilo, por ser filho de pastor, por cultivar valores morais, acreditam nisso, mas não é por isso. Terceiro, não é para nossa glória, não há por obras para que ninguém se glorie. Nós não temos motivo de orgulho. Eu não assisti a entrevista, mas um amigo contou que assistiu essa entrevista num intervalo de jogo. O jornalista, o repórter, foi conversar com um dos jogadores de futebol e perguntou para ele: e aí, como é que está a sua vida? Ele falou assim: olha, eu sou crente. Eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo. Meu amigo disse que estava assistindo o jogo, falou assim: bom, que você não joga, eu acabei de ver esse primeiro tempo aí. O que é ser crente? É não fumo, não bebo, não jogo, é não conseguir, é conseguir não fazer uma série de coisas, ou é o fato de ter sido graciosa, bondosa, misericordiosamente, amorosamente salvo por meio do Senhor Jesus Cristo. O que é que nós estamos falando para essas crianças? Vejam, nós não temos motivo de orgulho. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: onde está então o motivo de vanglória excluído? O fato de sermos alcançados pela graça, nós não temos nenhum motivo de orgulho disso. Ou como ele diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou como ele diz em Gálatas capítulo 6, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos algum motivo de orgulho? Temos sim, na cruz do Senhor Jesus Cristo. Foi por sua culpa, foi por minha culpa que ele foi levado para aquela cruz. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E aqui quero focalizar. É crescente no nosso meio hoje a ideia de que a obra de Cristo foi suficiente e plena. E que você não precisa crer para ser salvo, você já está livre. Todo mundo está salvo. Não. A obra de Cristo foi de fato eficiente, entendo. Absolutamente eficiente. Todos os pecados foram pagos naquela cruz, mas a eficácia na vida de alguém acontece quando ela tem a experiência de ouvir essa mensagem e crer nessa mensagem. Não é a fé que salva, quem salva é a ação de Deus. A fé nos dá a condição de nos apropriarmos disso. Então essa mensagem precisa ser pregada, o esforço de missões precisa ser uma realidade. Se fosse verdade que a obra de Cristo já resultou em a salvação de todo mundo e todos serão salvos, como isso cresce nos nossos dias, para que fazermos missões? A salvação passa a ser desfrutada e realidade a partir do momento em que a pessoa entendeu e creu.
Tempos atrás, um homem me convidou para almoçar e ele me contou a seguinte experiência. Ele estava no quintal da sua casa, na área de churrasqueira, e era o final da tarde e houve uma formação de nuvens. E por conta daquela formação de nuvens, eles, que não tinham nenhuma influência consistente de cristãos, eles entenderam aquilo, a família toda, como uma mensagem para eles. Não consigo avaliar isso. Mas o fato é que, em função daquela experiência, eles se curvaram ali e buscaram a Deus. E foram parar na nossa igreja. E eu saí para almoçar com aquele homem já tinha tido a sua vida grandemente transformada, segundo as palavras dele, eu não conhecia ele. Mas naquela churrascaria, sentados ali, eu falei do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem entendeu da redenção em Cristo. E não somente se converteu, como tem sido, ou foi numa fase da sua vida, um grande agente de levar outras pessoas a Cristo. E agora, alcançados pela graça, por meio da fé, o texto diz: somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Agora, nós somos obras-primas de Deus. Nós não somos qualquer coisa. Quando eu olho para as Escrituras e eu percebo uma série de coisas que nos descrevem como nós nos tornamos a partir da salvação em Cristo. No capítulo 2, versículo 13, ele diz: agora vocês foram aproximados de Deus. No versículo 14 ele diz: de ambos fez um, ou seja, fomos formados como igreja, somos um corpo agora. Um novo homem, como ele diz no versículo 15. Agora nós somos reconciliados num só corpo. No versículo 18 ele diz: agora temos acesso, somos concidadãos dos santos, somos membros da família de Deus. No versículo 21 ele diz: nós somos santuário do Senhor. No 22 ele diz: nós somos morada de Deus. Deus nos tira do mais profundo abismo, nos resgata daquele buraco. Através da obra do Senhor Jesus Cristo, nos coloca na esfera celestial. Temos uma nova posição. Pertencemos a Deus, temos acesso a Deus. Somos morada de Deus. Somos o santuário de Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é gracioso, Ele é bondoso. Essa é a mensagem que nós cremos e essa é a mensagem que nós passamos para os nossos alunos. Como disse, eu tenho netos, já tenho 3 netos. A minha neta de 4 anos, ela já entendeu esse Evangelho. Já entendeu da obra de Jesus. Já desfrutou do perdão de Deus. Já tem sido um alívio para ela no tratar com a culpa até que ela cometeu depois de ter recebido a Cristo. Se queremos mudanças efetivamente no coração das crianças a quem estamos falando, nós temos que partir do pressuposto real de onde elas estão. E deixar muito clara a mensagem do perdão, da graça de Deus, da salvação que há em Cristo. À tarde nós falamos sobre, uma vez que essa pessoa chegou em Cristo, que mudanças e como a mudança de vida se dá. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Celestial, quero te agradecer
mais uma vez, pela oportunidade de olharmos juntos para a Tua palavra. Nos alegrarmos na grandeza da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Ó Senhor, que a nossa mensagem para essas crianças, que possa ser da maneira mais criativa, na linguagem mais pueril, mas que seja a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, da salvação pela Tua graça. Ó Pai Celestial, nos capacita, nos fortalece a sermos agentes e instrumentos na vida daqueles que o Senhor tem colocado diante de nós, para pregarmos somente o Teu Evangelho. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Bom, que bom. Como estão? Animados? Ixi. Estão animados? Que bom. Bom, estamos na 8ª Conferência 414 que o Ministério ANSI tem feito. Agora, alguns sabem disso já tem muitos aqui que conhecem, mas eu quero falar um pouquinho sobre o Ministério ANSI. Nós temos feito essa conferência faz parte do que o Ministério ANSI se propõe a fazer, mas isso não é o todo da UANSI. A UANSI não é bem a conferência. Tá? O Ministério ANSI ele tem um programa que visa ajudar as igrejas, uma ferramenta para o evangelismo e discipulado de crianças, adolescentes e jovens. Então, o que a gente está fazendo aqui é só uma parte para ajudar aquilo que a UANSI realmente é. Então, a UANSI é uma missão, começou nos Estados Unidos na década de 30, oficialmente em 1950, no Brasil, oficialmente desde 1992, apesar de ter, desde 78, algumas igrejas que usam esse ministério, mas é um ministério que tem uma ferramenta semanal de evangelismo e discipulado para crianças, adolescentes e jovens. A UANSI tem um programa que visa ajudar a igreja, ajudar os pais no trabalho, no ensino das crianças, no crescimento deles. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que já fiz em vários lugares. Quantos aqui têm o hábito de memorizar versículos bíblicos? Quantos você sabe? Mais ou menos. Vamos lá. Quantos, pastor? Começar pelo... Vamos lá, pelo menos 500 versos. 200? 100? Pode levantar a mão quando você souber, tá? 50? 10? 1? Eu não vou te chamar aqui à frente para falar os versos, não, mas você já parou para pensar o quanto você conhece da Bíblia? Quando o pastor está pregando, não agora, ou outros, falam um versículo bíblico, você fala, não, ali ele citou um versículo bíblico. Quando você vê num muro, num para-choque, num caminhão, isso está na sua mente, no seu coração? A UANSI tem um ministério com o propósito de ajudar as crianças, adolescentes, a conhecerem a palavra de Deus. A base é a memorização de versículos. Então, tem muita coisa que eles fazem através da memorização de versículos. O evangelismo, o discipulado é feito através da memorização de versículos.
Só para vocês terem uma ideia, se a criança passar por todos os materiais da UANSE de 6 a 14 anos, eles memorizam e revisam em torno de 780 versos bíblicos, que são uma base para eles conhecerem a Cristo. Não é isso que vai resolver a vida deles, mas o conhecimento da palavra de Deus é o que vai dar base para a vida cristã deles. E nosso também. Então, é um ministério, né? A gente tem aqui algumas igrejas que já têm a UANSE funcionando, né? A Cristã Evangélica de Jardim América, né? O pastor Carlos, o pastor Lucena, ali na primeira igreja batista de Aparecida de Goiânia. Aqui, né, a gente tem a UANSE funcionando também. Deixa eu ver aqui, eu estou em Anápolis, né? Primeira igreja batista de Anápolis. A segunda igreja batista, aqui em Goiânia. Então, a gente tem várias igrejas que já têm esse ministério funcionando, que é um programa semanal. Tá? Mais tarde, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como funciona ele. Mas lembre que, se você quiser conhecer um pouco mais sobre um ministério, uma ferramenta para te ajudar na sua igreja, no evangelismo, no discipulado de crianças, adolescentes e jovens, a UANSE tem. Tá? A conferência a gente faz como um apoio a esse ministério, né, com as crianças. Então, eu queria passar só um vídeo, rapidinho, que vai falar um pouquinho, vai mostrar o Ministério UANSE acontecendo na primeira igreja batista em São José do Rio Preto, que é a igreja onde o meu irmão é pastor. Se a gente aceitar Jesus e deixar ele entrar no nosso coração. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 7 anos. Eu aceitei a Cristo quando eu tinha 5 anos. Eu já aceitei Jesus. Eu orei para Jesus e falei para ele entrar no meu coração. E eu aceitei a Jesus quando eu tinha 7 anos. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 5 anos. Falei para ele entrar no meu coração. Minha vida mudou. Esse vídeo vai mostrar como funciona a UANSE lá, mesmo que cada igreja pode ser um pouco diferente. Eu enrolei com as coisas, né? Oi?
é Gabriel, tenho 8 anos. Eu venho na UANS desde que eu tinha 7 anos. Pode dar um pause. Em fevereiro vai fazer 1 ano que eu... Bom, eu queria só mostrar um pouquinho sobre como funciona. É uma dinâmica bem interessante, é bem divertido, né? Cada igreja acontece de uma forma diferente. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, pode conversar com a gente. Fica em pé, por favor. Aqui, vamos lá, o pastor... Não, a Edilene está lá atrás, né? Tá. Eu vou pedir os diretores-geral, que eu acho que eles vão saber. A Edilene, fica em pé. Nossa, estou esquecendo o nome. Helena. A Helena, tia Belinha. Quem mais? Cláudia? Cadê a Cláudia? Foi ali, né? Tá, o pastor Lucena está ali, pode falar um pouco também. Esses são líderes da UANS nessas igrejas. Então, se você tiver alguma dúvida também... cadê a Karen? Quem pode representar? Paulinha. Paulinha também conhece bastante. É o Ismael, em vez da Cláudia, né? O Ismael também está ali. Tá? Murilo, ou o Murilo também está ali. Se vocês tiverem alguma coisa, quiserem perguntar para eles também, tá? Eu não falei com eles não, mas eles podem te informar um pouquinho de como é o ANSI, como funciona na igreja, ou com a gente também, tá bom? Obrigado. Bom, eu quero dar alguns avisos antes do intervalo. A gente vai ter um lanche, tá aqui, mas eu preciso dar alguns avisos. Teve uma pessoa que esqueceu o cartão de crédito ali na livraria. Já pegou. Então já está de volta. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre alguns livros, rapidamente. E a gente dividiu um pouquinho com alguns temas específicos. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre uns livros sobre homens. Então, vai ser mais direcionado para os homens. Tem um livro, que chama Futuros Homens, para pais de meninos. Um livro muito bom, Douglas Wilson. Ele vai falar sobre masculinidade. O que você, pai, precisa ensinar para o seu filho, homem. Livro muito bom. Também, nessa mesma linha, né, Formando Cavaleiros para os Dias de Hoje. Esse é um livro também muito legal. Ele faz analogia com os cavaleiros medievais que tinham naquela época, né, que eles não aconteciam, eles eram formados. Né? Se você assistir aqueles filmes antigos, normalmente o filme começa com a história de um menino que aconteceu alguma coisa com ele quando lá pelos 7, 8 anos de idade, aí dá um intervalo e aparece ele já com uns 20 e poucos formado já como cavaleiro. Ele vai falar sobre como era esse período de formação deles. Um livro muito bom para pais, o pai de meninos. Esse é um outro livro, Missão Homens de Verdade. É um livro para garotos de 8 a 14 anos. Um livro escrito da forma deles, de uma forma bem interessante. Ele vai fazer uma analogia com uma guerra, né, como ele vai se preparar para uma guerra. Então, Missão Homens de Verdade, para meninos de 8 a 14 anos. Que é muito interessante, se você, pai, ler também esse livro com ele, vocês vão poder conversar sobre várias coisas muito interessantes. Ele vai falar sobre como ele deve tratar a mulher, como ele deve agir no dia a dia, sobre como ele vai ser treinado a ser líder da sua família. Então, é um livro muito bom para garotos. Também, não sei se você já leu, né, O Homem Bíblico. Qual o papel do homem biblicamente? O que a Bíblia fala sobre nós como homens? O que isso representa? O que nós precisamos entender que Deus preparou, eu e você, para ser no ambiente trabalho, família, igreja. O Homem Bíblico é um livro muito bom. Homens Aconselhando Homens,
tá? Tem um livro, esse livro ele foi organizado pelo John Street. Ele tem vários temas de como você pode ajudar outros homens, aconselhar em diversas áreas. Aqui ele vai pegar várias pessoas, especialistas em cada área, escrevendo um pouquinho sobre como você pode ajudar, aconselhar outros homens. É um livro que pode te ajudar muito a ajudar outros homens. E, por último, O Homem Nota 10, Davi Merck. Se você já leu algum livro do Davi Merck, sabe que ele é bem prático, bem simples, e é um livro que vai falar sobre as qualidades do homem, as qualificações do homem. Aqui ele vai pegar as qualidades em Tiago, do presbíteros, mas não é só para os presbíteros, são para todos os homens. E é um livro muito bom e feito num formato para você dar estudo também para os homens. Então, se você na sua igreja quer reunir os homens e estudar um pouco sobre a Bíblia, sobre o papel dele, esse é um livro que já vem nesse formato, tá? Para você fazer um estudo com os homens. Muito bom também. Bom, depois vocês podem ir lá, vai chegar o das mulheres, tá? Pode ficar tranquilo, vai ter das mulheres também depois, tá bom? Bom, vamos já chegando para o intervalo. Eu quero, depois do intervalo, nós vamos já, em vez de você voltar aqui, já vai para o seu workshop, tá? Então, acabou o intervalo, a gente vai falar lá, ó, a gente tem só 30 minutos de intervalo, tá? Depois você já vai para o seu workshop. Queria chamar aqui o reverendo Milton, Samuel, Isaías. Deixa eu apresentá-los já, falando sobre os workshops. Samuel estava aqui até agora há pouco. Está vindo lá. Bom, pastor Milton, ele vai estar falando sobre transmitindo os valores familiares à nova geração. Tá? Pastor Milton é pastor da Igreja Presbiteriana de Goiânia, da primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Ele vai estar falando sobre transmitindo os valores familiares à nova geração. Bom, o Isaías, né? Isaías eu conheci ele em São Paulo, né, na UANS lá, numa igreja ali. Foi muito bom, ele nos ajudou e tem nos ajudado muito em São Paulo. Ele já conheceu a UANS em vários lugares, né? Manaus, Fortaleza, Estados Unidos. Então, conhece bastante a UANS e tem ajudado em vários ministérios. Ele vai falar sobre o planejamento financeiro para o Ministério Infanto-Juvenil. Tá? Só voltando, o pastor Milton vai ficar aqui, no templo. Então, se você está no workshop dele, ele vai ficar aqui no templo. O Isaías vai ficar saindo aqui na frente, tem uma salinha, a primeira sala, está quase em frente a uma caminhonete que está parada ali. Tá? Então, a primeira sala ali, a gente vai ter uma pessoa orientando. Ele vai estar lá nessa sala. Samuel, ele vai falar sobre ferramenta para o Ministério com Adolescentes. Esqueci como coloquei ali. Ministério com Adolescentes. O JV. A UANS tem um programa para crianças, adolescentes e jovens. E ele vai estar falando sobre essa ferramenta para adolescentes. Tá? Então, se você está no workshop, Samuel, vai ser na capela, né? Na igreja antiga ali, bem na frente. Então, aqui na frente, você vai, quem estiver no templo, pode depois voltar para cá, na primeira sala, depois tem uma outra porta, que vai ser a capela lá com Samuel, tá bom? Se você não lembra qual workshop você se inscreveu, ali fora vai ter um lanchinho, e tem uma lista pregada na parede, com o nome de todo mundo e o workshop que você escolheu. A primeira coluna é agora de manhã, a segunda coluna à tarde. Tá? Então, tá ali. Por favor, fique no workshop que você escolheu. Tá? A nossa logística foi pensando nisso. Tá? Então, se você quiser mudar, vamos conversar bastante. Se der, a gente muda. Mas, se não, vai precisar ficar nesse que você escolheu. Tá bom? Lípio,
Só mais... Obrigado. Só lembrar aos irmãos, e principalmente aos professores do workshop, que o workshop começa às 11 em ponto. Então, o professor não tenha medo de entrar na sua sala e, na hora que o relógio der 11 horas, iniciar o seu workshop. Nós temos, na verdade, 23 minutos. Então, eu gostaria de falar para o Túlio Fonseca Dias que a próxima vez que você esquecer o cartão de crédito, não esqueça também de deixar a senha, viu? Ajuda um pouquinho. Então tá bom, Deus abençoe a todos. Um abraço. Para quem não sabe, o almoço vai ser do outro lado aqui no anexo, tá? Onde vocês fizeram a inscrição. Então, depois do workshop, você pode ir lá que o almoço vai ser servido lá, tá bom?